Olá, muito bom dia! Está começando aqui pela TV Câmara Campinas mais um Estúdio Câmara ao vivo para você nesta manhã de terça-feira, 8 de julho. Uma manhã diferente, né? Bastante neblina na metrópole. E a pergunta que abre o programa é direta e talvez mexa com suas memórias ou com o seu presente. O que você é hoje em um relacionamento? Você é um conversante, um ficante, um namorado? Vivemos tempos de muitas possibilidades nos relacionamentos, mas junto com essa liberdade surgem algumas dúvidas, né? O que somos? Onde estamos nessa relação? Estamos nos relacionando de verdade ou só trocando mensagens e ilusões? Bom, para falar sobre esse tema que envolve sentimentos e expectativas, nós já estamos no estúdio com duas especialistas que vão nos ajudar a compreender melhor esse cenário de afetos tão contemporâneos. E claro, a sua participação é mais do que bem-vinda. Manda pra gente a sua pergunta ou o seu depoimento através do nosso WhatsApp que já está na sua tela, 19978293776. Você já se sentiu aí em um relacionamento onde só você achava que tinha alguma coisa? Às vezes, muita gente fica nessa situação, né? E aí, hoje a gente vai descobrir o que acontece e por que esse relacionamento tão diferenciado hoje em dia, né? Agora nós vamos às principais notícias de Campinas. Olha só, gente, você que transita pela cidade, a INDEC bloqueia acesso à Avenida Alix da Cunha pela rua Joaquim Vilacê, para viabilizar aí um recap de uma alça de acesso. Então, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC, interdita um trecho da Joaquim Vilacê, no sentido bairro-centro, na altura da Avenida Alix da Cunha. O bloqueio ocorre a partir das 8h30 de hoje, tá? Ao lado da estação de transferência Alberto Sarmento, serão executadas obras de fresa, ou seja, a retirada da camada mais superficial do asfalto, e também recap da faixa da direita da Avenida Alix da Cunha. Agentes de mobilidade urbana vão sinalizar os locais de interdição e monitorar a região, então fique atento aos desvios. Para mais informações de trânsito e sugestões, acesse os canais Fale Conosco da INDEC pelo site portal.indec.br, aliás, /Fale Conosco, e também tem o aplicativo da INDEC e o WhatsApp 3731-2910. Fique atento aí no trânsito, tá bom? Vamos lá, a Prefeitura abre agenda para a castração de 1.600 cães e gatos na região do Osiel. O castramóvel da Prefeitura de Campinas vai passar pela região do Parque Osiel para a castração gratuita de cães e gatos. Os interessados devem se inscrever entre os dias 10 e 11 de julho. Portanto, das 9 às 16 horas, você precisa ir, tá? Até a Escola Municipal Osiel Alves Pereira, na rua Fauzicelli, sem número, Jardim Monte Cristo. O agendamento deve ser realizado por um responsável pelo animal que mora na região e seja maior de 18 anos. Além disso, é necessário apresentar comprovante de endereço e documentos pessoais, tá certo? Somente os animais previamente agendados poderão passar pelo procedimento. As cirurgias serão realizadas entre os dias 12 e 21 de julho, no mesmo local onde foi feita a inscrição. Uma novidade é que as cirurgias serão realizadas também nos sábados, tá? 12 e 19 de julho, para facilitar a vida dos tutores que não podem comparecer durante a semana. Quem adere ao projeto recebe orientações sobre os pré e os pós, né, cirúrgicos, e também leva para casa um guia sobre a posse responsável. Os animais castrados recebem também implantação de microchips. Estes dispositivos de identificação reúnem informações sobre raça, idade, vacina e também sobre dados do responsável, endereço e os principais bairros contemplados, gente, para essa castração aí dos doguinhos, dos petzinhos. São Fazenda Bradesco, Fazenda Pedra Branca, Gleba B, Jardim do Lago 1 e 2, Jardim Icaraí, Jardim Monte Cristo, Parque Osiel, Parque Residencial Carvalho de Moura, Três Vendas e Vila Lourdes. Vamos lá, previsão do tempo para hoje. Já percebeu, quem saiu de casa bem cedinho como a gente, já percebeu que tinha muita neblina? Então Campinas começa a terça-feira com muita neblina. A previsão indica que nós teremos sol entre nuvens hoje, né? Então, mas agora de manhã tá tenso, né? Um clima londrino na metrópole. A mínima
15 graus, à tarde os termômetros devem chegar a 27, não há previsão de chuva. Você sabe que lá no sul do Paraná a gente fala neblina que baixa, sol que racha, né? Então pode ser que tenhamos aí um dia de sol e céu azul na metrópole. Vamos aguardar o que vem, mas a gente sabe que tá fresquinho e muita neblina, então você que vai pegar a estrada, além de desvios por conta dos trabalhos que estão sendo realizados pela INDEC, temos também esta forte neblina aqui na metrópole, fique muito atento. Agora, voltando ao nosso tema e apresentando os nossos convidados, as nossas convidadas, os termos ficante, contatinho, ficante sênior, eles fazem parte do vocabulário afetivo da nova geração. Mas por trás desses nomes, o que está em jogo são sentimentos reais e a gente precisa falar sobre isso. Então, vamos conversar com a Solange Araújo, psicóloga clínica e psicodramatista, já está com a gente aqui no Estúdio Câmara, veio direto de São Paulo para conversar conosco. Que satisfação receber você, Sol. Muito bom dia, seja bem-vinda. Muito prazer estar aqui, Rúbia, com você. Quero agradecer a participação aqui nesse programa. Prazer estar aqui com a Isabela, trocando essa energia, falando de um tema tão relevante, né? Acho que assim, trazer essas questões para um programa de tanta visibilidade, que eu andei assistindo alguns programas anteriores, vi que a visibilidade, o número de curtida, de seguidores é gigante, parabéns pelo trabalho. E uma coisa que eu achei muito bacana também, Rúbia, é essa questão de vocês olharem para a acessibilidade. É um programa que tem intérprete de Libras. Isso é fantástico, seguindo, acompanhando. Eu fiz Libras uma época, Libras intermediário, né? Mas consigo me virar um pouco nisso. Uhum. E então, assim, parabéns ao programa. Ao tema, eu acho que assim, vamos transitar aqui por uma conversa que envolve o relacionamento no dia a dia, ou seja, muitas mudanças nessa modernidade líquida, então tem um assunto pra caramba aqui, e é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Prazer é todo nosso receber você, e para completar o nosso time, nós vamos falar então com a psicóloga, a Isabela, né? Isa, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação, muito bom ter você aqui com a gente, e gostaria que você falasse um pouquinho sobre você e sobre esse tema de hoje, que é bem específico dessa nova geração. Uhum. Muito obrigada pelo convite, é uma honra participar desse programa com vocês. E com um tema tão em alta, né? É um tema, hoje eu atuo dentro da psicologia clínica, e é um tema que aparece recorrente, né, com os pacientes. Então, essa incerteza de em que momento da relação a pessoa está, o que ela é dentro de uma relação, e o quanto isso causa, né, às vezes um sentimento, às vezes, de ansiedade, de frustração nas pessoas, e como isso aparece no dia a dia. Então acho que vai ser uma conversa muito rica aqui pra gente. Vamos ter bastante coisa para falar. Ai, que gostoso, gente. E você aí de casa, então participe conosco, manda a sua dúvida, a sua pergunta, ou então o seu depoimento. Você está vivendo um relacionamento que você nem sabe o que você é nessa relação, é um contatinho, tá querendo casar, mas aí a pessoa fala, poxa, mas eu só tô ficando com você, né? É bem delicado isso, mas é coisa da nova geração, e aí a gente precisa ver o pró, o contra, ou então aprender sobre isso. Eu queria ouvir, então, das nossas entrevistadas, uma leitura inicial, né? Sol, como é que você observa essa nova forma de se relacionar, com tantas etapas, mas poucas definições claras? Isso é liberdade emocional, ou isso é uma insegurança disfarçada? Acho que tem uma série de coisas que a gente pode avaliar aí dentro desse contexto, né? Eu acho que seria bacana, eu queria dar uma situada, assim, inicialmente, sobre esse momento que a gente vive, né? A gente está vivendo um momento de uma velocidade, né, enorme, não só com os avanços da tecnologia, mas com a entrada da inteligência artificial no mundo. Então, acho que, assim, as relações com base nessa leitura de Bauman, né? Bauman, ele é um sociólogo polonês, ele que trouxe a ideia da modernidade líquida, ele falou sobre isso em 2003, né? Então é legal a gente dar uma situada, porque esse tema é um tema que não sou só eu que estou defendendo aqui, né? Vários profissionais da atualidade, como Maria Homem, uma psicanalista super famosa, enfim, filósofos falam muito sobre isso, Leandro Carnal, e trazendo essa questão da relação da modernidade líquida nos relacionamentos.
Eu acho que assim, o fator emocional, ele interfere demais hoje em dia nos relacionamentos, muda muito o formato. Com essa velocidade toda, a gente tá vivendo um momento de muita aceleração. Eu sei que o tema ansiedade é um tema que se fala muito aqui em todos os programas, né? Então, eu queria dar uma situada assim na leitura do psicodrama. Dentro do psicodrama, nós somos seres relacionais. Então, Moreno, que é o pai do psicodrama, ele defende o desenvolvimento dos papéis através da criatividade e da espontaneidade. Então, seres espontâneos são seres mais felizes. Então, só te dando uma situada aí, porque eu sei que aqui, né, pelo programa, transitam vários profissionais de várias abordagens. Então, eu acho que hoje, dentro do que você me perguntou, acho que dentro das relações, a gente percebe que, assim, o indivíduo está, nesse momento de aceleração, buscando muito mais a individualidade. Então, esse olhar mais para dentro dificulta um pouco esse olhar nas relações. O que eu percebo dentro do que eu vivo, dentro dos atendimentos e dentro do universo que a gente transita, né? Eu acho que, assim, hoje em dia, o que a gente percebe é uma banalização há uma superficialidade das relações. E isso estou indo um pouco dentro do conceito de Bauman, tá? Então, quando eu trago para o contexto atual, essa questão da individualidade, acho que mostra um ser humano com um pouco de medo, um ser humano, assim, com certo receio, né? Assim, o medo do desconhecido. Então, tudo isso transita nas relações. E é por isso que eu quero dar esse paralelo com a modernidade líquida, porque é um tema muito atual. Muito bem, muito bem. Agora, Isabela, muita gente hoje fala em ficar por ficar, mas emocionalmente, o que acontece, né, quando a pessoa se envolve superficialmente várias vezes seguidas, né? Porque, tipo, ficar por ficar. Então fica com hoje, fica com outro amanhã, banalização do relacionamento, esse relacionamento líquido que a Sol tocou e falou muito bem sobre. E, poxa vida, mas cadê a estrutura emocional? Se tem uma estrutura emocional para isso, né? Ficar por ficar. Então fica hoje, fica amanhã, fica depois, fica depois. E como fica realmente esse ser humano? Isso acaba afetando diretamente a autoestima, né, do ser humano ali, do indivíduo envolvido. E é principalmente porque hoje em dia nunca se sabe o que se esperar do outro, né? Então tá ali, as pessoas estão dentro de uma relação ali ainda sem nome, e não sabe o que esperar do outro, muitas vezes acaba criando uma expectativa que é frustrada, e quando isso acontece, o outro se culpa, né? Acha que a culpa é 100% dele. Nossa, eu que devo ter feito algo errado, eu que não devo ser suficiente, o problema deve ser só eu. E isso vai abalando, né, a autoestima, a autoconfiança das pessoas, e ela acaba levando isso para os outros relacionamentos dela. Então acaba virando ali uma torre de dominó sem fim, né? As pessoas não se responsabilizam, né? Tem essa questão aí dos relacionamentos tão líquidos hoje em dia. Parece errado você querer demonstrar um sentimento. Se você demonstra um sentimento muito rápido ali, né? Parece que você é errado. Você está sendo, né, emocionado nas palavras que falam hoje em dia. E as pessoas acabam se fechando e com isso se frustrando muitas vezes dentro de um relacionamento por essa falta de troca, de diálogo, de entender em que ponto, né, que eles estão naquele relacionamento. Perfeito. Agora, Sol, se a gente for traçar um panorama aqui de relacionamentos, né? Houve uma época em que as pessoas se casavam e aí elas ficavam muito tempo, né? 40, 50 anos. Hoje a gente ainda vê, é raro, mas a gente vê aquele casalzinho, né? Já 70 a mais, de mãozinha dada, atravessando a rua, um cuidando do outro com tanto carinho. E tem algumas situações que quando um falece, o outro não demora muito tempo, também acaba falecendo. Então foi ali um amor, uma relação sólida, um negócio que ficou. Aí depois disso vem uma outra geração com uma relação já
um pouco mais duradoura ainda, mas um pouco mais livre, né? Tipo assim, não vou casar, mas se não der certo eu vou separar. Ainda sofre algumas consequências, muito julgamento, mas separa. Depois disso já tem essa outra geração, esse outro momento em que a pessoa fala, não deu certo, tchau, tudo bem, vamos ser amigos e a gente segue. Aí vem aquele contexto de que todo mundo fala hoje, né? Você precisa cuidar de si mesmo, você precisa primeiro amar a si próprio, você tem que não precisa estar preocupado com o outro, você precisa se preocupar com você. Com tudo isso que aconteceu desde lá do início, quando a gente fala daquele casal que ficou 50, 60 anos juntos, até hoje, o que está se criando dessa questão psicológica que diz que a gente precisa ter o amor próprio, que a gente tem que nos preocupar conosco. Você acha que isso tem a ver um pouco com essa questão desses relacionamentos líquidos, desse tipo assim, não vou me preocupar muito com o outro, o relacionamento não vai dar certo, então eu vou só viver e seguir a vida? Qual que é a conexão que você faz disso, dessa linha do tempo que a gente tentou traçar aqui? Muito bem tua colocação. Acho que relacionamentos sólidos, né? A gente costuma falar muito acho que, né? Mas enfim, vou tentar corrigir um pouco isso. Mas achei bem legal a tua colocação. Eu sou um exemplo disso, né? Eu tenho 30 anos de relação, 30 anos com a mesma pessoa, com o mesmo marido que está aqui. Então, quando a gente faz essa relação do relacionamento sólido, né, que é justamente essas pessoas que se casam, que têm uma vida, né, assim, um casamento mais prolongado, uma duração maior, né? É muito bonitinho mesmo a gente ver esses casais que duram bastante. Quando você faz um contraponto com a relação hoje, claro que assim, no relacionamento, se você vê, né, o quanto nós avançamos depois da Revolução Industrial. A mulher, né, acho que a mulher veio, né, se colocando dentro dessa relação, criando um lugar para ela, né, podendo se posicionar. Enfim, depois dos movimentos feministas, né, depois dos estudos de Freud, que graças a Deus a mulher podia aparecer mais. Mas, enfim, eu acho que quando a gente coloca para a nossa realidade de hoje, a cobrança é muito maior dos nossos papéis. Então, assim, o que muda hoje para quem está num relacionamento? Acho que há uma exigência muito grande de uma vida cotidiana muito acelerada. Então, eu acho que nós estamos misturando um pouco a nossa vivência do amor com isso. Então, parece que a aceleração ela entra em tudo. Então, eu não sei se eu quero, de fato, me aprofundar nesse relacionamento por medo do desconhecido. Né? Eu não sei o que eu vou encontrar lá na frente. Então, essa cobrança, ela gera assim, um olhar mais pro individual. Mas o que eu percebo, acho que com o que hoje se fala muito inteligência emocional, né? Assim, que é um contexto que traz esse olhar do ser humano mais para ele, né? Vou olhar para lá, mais para ele, né? Então, quando a gente contextualiza isso no cenário atual, eu acho que é como uma volta nesse novo ciclo, e parece que eu estou querendo voltar um pouco a esse papel do conjunto, do coletivo, mas a cobrança externa é muito grande, né? Assim, nós temos que ser boa em tudo, tem que ser boa mãe, boa cozinheira, boa amante, boa profissional, enfim. Então, eu quero conciliar tudo isso na vida e não dá tempo para olhar para todos esses papéis. Então, olhar assim, se eu vejo esse cenário mais acelerado, me preocupa um pouco essa coisa da convivência, do estar junto, né, do preservar o quanto é importante o tempo para se relacionar. Então, para mim, é como se eu estivesse vivendo uma coisa meio cíclica, mas ela não tem muito como a gente parar, né, essa evolução. Então, acho que esse panorama que você deu, ele resume um pouco dessa angústia, né, que o ser humano vive hoje. Porque eu andei conversando com algumas pessoas antes de vir para cá, e assim, para sentir um pouco como é que estão as relações. Achei muito interessante tudo que eu ouvi em relação a posicionamentos. Tem muita gente com saudade desses tempos mais antigos, de retomar um pouco dessa coisa do contato. Eu acho que o jovem, né, a geração mais adolescente, era um pouco mais desapegada, né? Então, você não vê muito essa coisa do, né, vamos para frente, o futuro vem e bora. Mas, por outro lado, tem uma certa imaturidade, né, assim, vamos deixar rolar, vamos ver o que acontece e ok. Então, acho que tem um pouco das duas coisas. Eu não sei se eu respondi um pouco o que você me perguntou. Tem um pouco das duas coisas nesse novo cenário. A gente tem que se situar e procurar o que é melhor,
através da inteligência emocional e espiritual que está vindo aí. Exatamente. Agora, Isa, fala pra gente, você é um pouco mais jovem, né? Então, acredito que você tenha contato aí com essa juventude que vive esse relacionamento diferenciado, podemos dizer assim, né? E com a automatização de tudo, a questão do online, um conversante, né? Em que um relacionamento é conversante, as pessoas conversam muito, e só que é um diálogo online. Né? Isso, na sua avaliação, seria uma ilusão? É assim mesmo? Essa questão do online, ela aproxima? No meu ponto de vista, não aproxima, né? Mas, enfim, tem pessoas que acreditam que sim, tem gente que mantém um relacionamento online aí por muito tempo. Gostaria que você falasse pra gente sobre a geração de hoje mesmo, e essa questão da automatização e desse namoro virtual que muito se fala, e eu acho que pouco se entende. Bom, muito interessante essa pergunta, porque a gente vive em um momento hoje que o mundo todo nunca esteve tão conectado como está hoje, né? Então, aí através das redes sociais, dos aplicativos, né? Sejam aplicativos aí das redes ou aplicativos de relacionamento também, e a todo momento, né, se a gente sai na rua, até dentro de casa, a gente vê as pessoas estão sempre com o celular na mão, elas não passam muito tempo longe das redes, e elas estão sempre ali interagindo com alguém, então curtindo algo, comentando, enviando uma mensagem, recebendo uma mensagem, mas por outro lado, também a gente nunca esteve em uma sociedade que se falou tanto sobre solidão. Então, ao mesmo tempo que tá todo mundo tão conectado virtualmente, essas conexões elas são sim mais rasas. Não tem como a gente falar que não é mais rasa, né? É muito diferente ali da conexão de verdade, de conhecer as pessoas ali a fundo, porque antigamente você conhecia menos pessoas, mas você conhecia essas pessoas, né, de verdade, tava ali com elas no seu cotidiano, se encontrava toda semana. Hoje é muito comum você ver, né, dentro dos relacionamentos amorosos mesmo, pessoas, né, que ficam meses sem se encontrar, sem ter esse contato, né, aí no offline, mas estão dentro de um relacionamento, né, tem muitos amigos, tem muitos seguidores, mas passam ali semanas, meses, às vezes, sem encontrar um amigo para tomar um café, para andar no parque. Então, ao mesmo tempo que as pessoas estão muito próximas no online, tem esse distanciamento no presencial. É um distanciamento, mas que distanciamento não faz bem. Não, Solange, eu gostaria de complementar, é verdade, assim, essa coisa me... Oh, meu Deus do céu. Ainda mais na nossa área, né, dentro da psicologia, a gente, por exemplo, essa entrada da inteligência artificial, ela gera uma certa angústia, né, porque assim, eu costumo dizer que assim, inteligência artificial é uma coisa que eu achava que, não, imagina, né, isso é uma coisa que os meus netos vão curtir. De repente, de uma hora para outra, ela está na sua frente, decodificando a emoção. Eu falo, meu Deus, socorro, o que é isso? Então, para nós, psicólogos, é uma coisa que, como assim? Você vai pedir conselho com um psicólogo online? Como é que é estranho, né? É um negócio meio estranho. Então, eu acho que complementando o que a Isabela falou, eu queria fazer uma colocação assim, muito curiosa, que vale muito a pena de citar, que é o pós-pandemia. De uma hora para outra, né, você se vê assim, numa situação onde, de um dia para outro, toda a família toda está em casa, com todos os notebooks, os computadores na mesa, e agora? Vamos conviver aqui uma vida online. Então, assim, há um certo estranhamento também que trouxe a pandemia na convivência. Né? Você tinha uma convivência um pouco mais, né, correria, saio de manhã, volto à noite, enfim. Mas, por outro lado, a pandemia também trouxe um pouco desse sofrimento, né, assim, que é essa coisa do avanço tecnológico, onde as pessoas estão cada vez mais conectadas, como ela falou, cada vez, acho que assim, cada vez mais buscando, né, assim, querer se conectar, mas com certo receio, né, de estar com as pessoas, assim, estar junto, presencial, é muito bacana. Eu fiz questão de vir aqui. Eu tenho uma certa dificuldade com essa coisa meio de internet. Então eu falei assim, não, pelo Meet não vai rolar, é melhor estar presencial mesmo, o erro é mais, a probabilidade de erro é menor, então acho que o encontro, né, assim, a troca, ela é muito importante.
Então, o que a gente percebe? Eu fico muito assim, intrigada e acho super divertido, né, quando você pergunta do jovem, do adolescente. Uhum. O adolescente tem uma criatividade imensa, mas ao mesmo tempo, né, assim, eles têm uma certa questão assim, me deixa aqui. Então, quanto mais no celular, a gente percebe, né, que isso está cada vez mais violenta essa coisa. Eu vi uma briga ali, uma questão com as minhas filhas, gente, pelo menos na mesa não, né? Vamos, no celular, sabe, na mesa, pelo menos isso, enfim. Porque que eu vejo? Quando eu comecei a conversar com eles sobre as nomenclaturas, eu me diverti muito, né? Porque tem a coisa do ficante, ficante sério, ficante prêmio. O ficante prêmio é meio parecido com o ficante plus. Né? Então, acho que há mais tempo para toda essa criatividade nesse meio da adolescência, que é curioso, né? Acho que tem um pouco essa construção, essa necessidade de um rótulo hoje. Então, acho que essa coisa online, ela trouxe um pouco para esse cenário, assim, como é importante eu ter um rótulo para botar no Instagram, né? Eu sou isso, sou aquilo, enfim. Mas, por outro lado, acho que assim, um empobrecimento da relação no presencial, e isso a gente perde muito com isso, muito. Principalmente para nós, né? É legal, sim, o atendimento online, é legal, facilitou muito para a gente. Mas, por outro lado, dependendo do caso, você não pode atender online. Você não pode descer. É um risco muito grande que você corre dependendo do contexto. Então, acho que isso também a gente vive essa angústia nos atendimentos. Exatamente. Esse negócio de online facilitou muito, eu acho bem interessante, né? É um avanço pra gente. Só que eu também prefiro mais o negócio presencial. Você tem energia, você tem olho no olho, você tem calor humano, você tem o contato ali. Eu acho que nada substitui. Agora, essa questão de online e de rede social me remete a esses estereótipos que estão sendo criados, igual assim, o pessoal fala muito de solidão e solitude. Antes, essa palavra solitude não era muito falada. Não. Hoje, ela foi ensinada que solitude é você estar feliz com a sua própria companhia, e solidão é você sentir falta de alguém, ou então você está sofrendo de solidão. E tem muita gente que hoje opta pela solitude, né? E aí, isso também, você acredita que essa opção pela solitude, essas informações novas, vamos dizer que é um turbilhão de informações vindo a todo momento, principalmente na cabeça do jovem. Isabela, você acredita que isso tem beneficiado esses relacionamentos líquidos? Às vezes o jovem lá, vê lá, solitude, solidão. Poxa vida, mas é tão bonito ter uma solitude. Eu acho que eu vou ter solitude, então. Então vou lá, solitude, né? E aí vou ficar aqui hoje, mas eu não quero compromisso com ninguém, porque eu prefiro a minha solitude, eu prefiro estar bem comigo mesmo. Mas para a gente aceitar e entender o que é estar bem conosco, a gente precisa de algo mais do que uma solitude. A gente precisa de um autoconhecimento. E isso é desafiador até para nós que somos adultos. Imagina para um adolescente. Então faz para a gente aí um parâmetro disso tudo que está sendo criado, disso tudo que está sendo mostrado, dessas informações novas na cabeça de um adolescente que está confundindo solidão, solitude, relacionamento líquido, é uma confusão toda. E aí isso vai reverberar e vai transbordar em algum momento. Sim, sem dúvidas. E eu acho também algo muito perigoso essa confusão, né, às vezes que acontece aí entre solidão e solitude. Muitas vezes na internet, né, é vendido essa ideia, né, do que quão é bonito a solitude, essa ideia de ser livre. E só que para o adolescente, né, isso começa a ficar muito confuso, né? Chega um momento que essa sensação de liberdade, ela começa a ser uma falsa sensação de liberdade, né? Quando o adolescente vê, na verdade, ele não tá livre, ele tá perdido, né? Ele quer ter relacionamentos, mas ele não consegue. E ele vai se fechando tanto no mundo dele, né, que é uma fase tão de você criar sua identidade, e é uma fase tão difícil que o adolescente está passando por tantas mudanças. E ainda tem mais esse peso, né, de pensar de que você tem que estar feliz sozinho, você tem que dar conta de tudo, você não precisa de ninguém, que eu percebo que os adolescentes muitas vezes se perdem e eles acham que, né, estão vivendo a solitude, quando na verdade eles estão mesmo vivendo uma solidão, e eles estão fechados ali no seu próprio mundo.
Isso vai comprometer, né, o Muito. futuro desse adolescente. Você concorda, Solange? Plenamente. Eu tenho uma colocação que eu acho muito curiosa de um psiquiatra que ele participou uma vez do Café Filosófico, eu achei demais a colocação que ele fez, Alfredo Simonetti, é um psiquiatra da atualidade também. Ele faz uma comparação assim com a figura do louco. Ele fala, existem 3 tipos de loucos hoje. Existe o louco propriamente dito, tá? Existe o louco, essa segunda conotação, né, assim, que se coloca, que assim, que aquela pessoa que procura uma ajuda psiquiátrica. Então, primeiro, o louco propriamente dito, que é uma pessoa que, assim, que tem esse perfil da loucura, é tratado numa instituição, enfim, e assim, isoladamente. Certo. Esse segundo perfil é o perfil de um paciente que procura um psiquiatra, ele tem uma psicopatologia grave, uma depressão, um transtorno bipolar, enfim, ok. Então, e esse terceiro paciente é um paciente que, assim, ele não é louco, ele não delira, mas ele tem um vazio. É um vazio existencial que ele não consegue dar conta de entender o que é esse trem. Então, assim, acho que esse vazio, ele fala um pouco da solidão e da solitude, né? Tem um pouco a ver com essa questão que, assim, claro que para o adolescente, quando você pergunta, o adolescente, né, é muito ligado no modismo, né? Muito ligado no o que é mais bacana hoje em dia, né? Assim, para eu aparecer nas redes sociais. Então, para eu ter mais curtida, para eu ter mais like. Então, eu faço esse contraponto com esse vazio, sabe, Rubem? Porque, assim, não só a nós, né? A gente também, às vezes, tem os nossos momentos que fala, nossa, sei lá, nem eu me aguento comigo mesma, né? Assim, então, tem um pouco dessa coisa, desse vazio que a gente vive. Mas acho que, para o adolescente, é uma coisa muito voltada para o modismo mesmo. Então, ele não quer lidar com a solidão, mas a solitude é bacana. Né? Vamos entender como é que é isso, né? É tal, e eu quero estar integrado, eu quero fazer parte desse grupo. Mas tem um perigo também, né? Muito grande atrás dessa solidão, né? Que ele pode estar, de alguma forma, também dentro dele, né? Assim, convivendo ou alimentando uma solidão, e é quando você vê aí situações, né, nos noticiários que nos preocupa, adolescente que sai matando, adolescente que sai fazendo isso ou aquilo. Eu acho que tem uma coisa que precisa ser observada melhor, né, nesse entendimento da solidão do adolescente. Para mim, a gente vê por base nessa série, né, Adolescência, recentemente, quando você olha essas situações, você fala, o que é isso, né? Aparentemente um adolescente de 13, 14 anos quieto, sozinho, na dele, né, chegando ao ponto de agir dessa forma. Então, tem um entendimento aí também que a gente tem que pensar e cuidar, e é uma preocupação muito grande, porque nem sempre ele consegue expressar tudo isso. Exatamente, acho que a gente precisa... nós fizemos uma série aqui também de 3 programas debatendo a série adolescente com profissionais. Que legal. E nós, na verdade, eu penso, me corrija se eu estiver errada, a gente tem que fazer um esforço para tentar entrar e entender um pouquinho esse mundo dos adolescentes para que a gente possa trabalhar com eles. Quando eu digo a gente, somos nós, mães, pais, né? E a partir desse caminhar nesse mundo, tentar listar as coisas, pontuar as coisas e buscar a ajuda de um profissional, porque eu vou te falar um negócio, é delicado sozinho, a gente é desafiador, e é por isso que a gente precisa de profissionais, e a gente fica muito feliz quando a gente consegue trazer profissionais assim, de alto gabarito como vocês, porque é importante, as pessoas estão em casa, estão mandando perguntas, a gente já começa a atender os nossos telespectadores, e é muito bom, a fala de vocês tem um peso muito bom no nosso dia a dia, porque a gente sempre consegue lançar uma semente, e a gente consegue perceber que o telespectador puxa alguma coisa para ele e que vai alinhar, ou então ser o início de uma caminhada diferente, de uma melhor qualidade de vida, seja para a família, seja para o casal, seja para os filhos, adolescentes. Então, é muito bom, eu agradeço desde já a presença de vocês, e você que está aí do outro lado, muito obrigada por estar participando. A produção está falando aí, tem perguntas, agora 8h53, a gente já começou atrasado um pouquinho por questões técnicas, mas a gente vai até 9h15, então dá tempo de
responder algumas perguntas. Então, vamos lá. Você que está aí do outro lado, está mandando? Pode continuar mandando aí. Vamos lá, produção, pode mandar para a gente. Coloca na tela, por gentileza. O Fernando do Parque Osiel. Sinto uma pressão para postar fotos de casal e oficializar nas redes. Se não posto, parece que não é sério. É verdade, né? Isso é um ponto bem interessante para a gente discutir. E o Fernando pergunta como lidar com essa exposição. Então, Solange, hoje parece que se você não postar a foto de você e o seu parceiro, né? O casal não postar a foto do casal ali, parece que, tipo assim, você não tá vivendo um relacionamento. O que é isso? A que ponto chegamos? Pois é, acho que tem uma cobrança do externo aí muito grande, né? Que nem aquela coisa do status no Facebook, né? A pessoa está se relacionando, ela vai lá procurar para ver como é que essa pessoa tá, se ela botou alguma coisa ali no status, namorando, noivado, enfim. Acho que tem sim uma cobrança do externo muito grande. É muito importante que você, né, com a pessoa com quem você se relaciona, você esteja bem, né, assim, na tua relação. Uhum. E o que você combina com essa pessoa? Até que ponto vale a pena realmente, né, assim, oficializar nas redes sociais, né, assim? Acho que essa combinação, esse contrato, esse acordo da relação é muito importante com o seu parceiro, com a sua parceira. Mas até que ponto nas redes sociais eu preciso, de fato, né, colocar? Tem pessoas que, de fato, são mais tranquilas com as redes. Mas acho que você tem que perceber o quanto isso te afeta, né? O quanto isso te deixa numa situação desconfortável ou não. Porque eu não preciso também o tempo todo, né, colocar toda a minha vida nas redes sociais. Mas, então essa pergunta você tem que fazer para você mesmo. Até que ponto é importante para mim, para o seu parceiro, oficializar isso nas redes sociais? Porque você convive com pessoas. Então, a relação estará oficializada na tua família, entre teus amigos, enfim. Mas essa nossa relação com as redes sociais, ela tem que ser um pouco mais cuidadosa, né? Então, pergunte para você primeiro se fica bom. Se ficar bom, ok, poste, né? Curta isso, mas não espere também, né, que isso vá mobilizar alguma coisa diferente em você. Tem que estar bem para você. Se estiver bem para você, faça. Muito bem, é isso mesmo. Quer fazer um adendo, Isabela? Né? Hoje em dia, né, no mundo virtual, vem com tanta força que realmente tem essa cobrança muito dos outros, né? De que parece que, mas você nem postou, como assim você tá namorando? Eu não vi nada, né? E acho que muito, né, completando o que ela trouxe, é saber separar o que é seu e do seu parceiro, o que vocês têm o desejo de realmente postar e compartilhar, e o que é um desejo do outro, né? O que é essa cobrança do outro, né? De ter que postar nas redes sociais, de ter que provar para a sociedade o que você está fazendo, né? Qual o seu status. Então, acho que olhar com carinho para isso e entender o que você realmente deseja tornar público, né, nas redes sociais, e fazer isso não é um problema, né? Postar pro seu relacionamento, desde que parta de você, que não seja só por, vou fazer isso porque é uma pressão, porque eu preciso mostrar para todo mundo que eu estou namorando. Perfeito. Agora, é um contraponto desse questionamento do nosso telespectador, eu lendo para poder entender um pouco, né, para vir conversar com vocês, profissionais aqui no nosso Estúdio Câmara, ele fala da postagem da foto do casal em redes sociais, né, e eu vi algumas matérias na internet e alguns comentários de adolescentes que vivem esse modismo do relacionamento líquido, que para eles a postagem do casal nas redes sociais acaba sendo motivo de chacota. Pois é. Gente, que negócio diferente, a gente não consegue, curioso, não tem um isso. equilíbrio. Eu quando vi isso, eu falei, não, mas será que é mesmo? Pois é. Né? Então, enquanto uns querem postar, ou precisam postar, ou são pressionados a postar para mostrar que estão tendo um relacionamento, outros não postam, e quando vê a postagem dos companheiros ali, a gente coloca aí perfil, né, adolescentes, acaba sendo motivo de chacota, é isso mesmo? Mas é curioso como existem alguns códigos, né, porque eu andei reparando um cadinho, e eu reparei que minhas filhas já não são mais adolescentes, né? Estão saindo da adolescência, 23, 24 anos, demorou um pouquinho, a adolescência está se prolongando um pouco mais.
Mas eu acompanho muitos, né, sou a galera, né, a galera que, os amigos das minhas filhas, muitos deles me seguem, eu acho bacana. E às vezes eu percebo que tem uma coisa assim, interessante, que às vezes quando um posta, o outro posta igual. Então foi para algum lugar, normalmente não tem muito essa coisa de postar mesmo a coisa do casal, mas eu estive nesse lugar, né, assim, dá aquela situada, mas assim, o que um postou, o outro posta igualzinho. Então tem uns códigos assim, meio curiosos. Agora, tem uma coisa muito curiosa que assim, que a gente tem que ter muito cuidado nas redes sociais, que assim, a gente, e acho que Bauman fala um pouco disso, Moreno também, né, citava essa questão, que assim, hoje tem uma coisa de... a gente vive assim a era dos egos, né? Assim. Então, assim, o meu é melhor, a minha política é melhor, né? Assim, a minha educação é melhor, enfim. Então, eu acho que essa postura individualista aparece muito nas redes sociais. Vira uma então, esses disputa, cuidados é preciso ter também, porque acho que essa coisa, quando você falou da ser motivo de chacota, infelizmente, esses cuidados, né, assim, com fake news, com tudo isso que a gente está aí se atravessando com tanta, né, polarização nesse mundo de hoje, não só, né, na política, mas nas relações também, nos relacionamentos, né, assim, o tipo de relacionamento, qual é o melhor relacionamento? É realmente ser mais livre? É realmente postar que, né, eu estou curtindo mais a solitude, ok? Eu acho que esse entendimento tem que estar bem com você mesmo primeiro, sabe? Assim, com a tua vida, o que é importante para mim? É legal? Então, assim, não tenha receio, né? Agora, se você está disposto a postar para, como ela falou, né, ser motivo de chacota, tome cuidado, porque a gente, principalmente se seu perfil é aberto, né, você tem que estar preparado para tudo, infelizmente, né? Acho que tem um pouco essa coisa esse cuidado que a gente tem que ter e não proliferar, e não ficar, acho que não ficar gerando mais discussão ainda, porque isso é um estresse desnecessário, né? Não sei se é por aí, né, Isabela? Vamos lá, Isabela, qual que é a sua pontuação sobre esse nosso bate-papo, né, dessa questão aí dos adolescentes e das postagens referente a casais hoje em dia? Sim, eu concordo, acho que muito do que a gente já falou, né, essa questão de saber filtrar o que você vai postar, o que você não vai postar, principalmente quando a gente pensa, né, em um perfil aberto, porque às vezes a gente acha que tá postando ali na internet só pro nosso ciclo de amigos, mas muitas vezes algumas postagens, a gente viu aí há um tempo atrás, algumas postagens de uns adolescentes aí, filhos de famosos, que começou a viralizar e tomou uma proporção gigantesca. E então, assim, às vezes quando a gente posta, né, aquilo que torna público, a gente tem que estar preparado para tudo que a gente pode, né, receber, ouvir, porque muitas vezes pode vir um comentário que a gente não está esperando, né? Às vezes veio uma crítica. Então, por isso que é importante ter esse filtro. E até mesmo quando a gente pensa, né, na adolescência é uma fase muito grande, né? São muitos anos. Então, se a gente pensa aí, que adolescente que a gente está falando? Um adolescente aí de 13, 14 anos. Então, às vezes a gente ainda precisa, né, ter esse cuidado de os pais estão acompanhando, né? Mas também ter esse filtro, já é aquela idade que também o pai não tem o controle 100%, né? Então, é tudo muito difícil, muito complexo, né? Porque a gente vai falar assim, não tem como a gente prender e falar, então não posta, então não acessa as redes. Hoje, isso é quase que utópico, eu acho, né? Falar assim, vamos... Mas é curioso que o adolescente, acho que ele começa a postar, acho que mostrar mais a coisa do casal, quando oficializa o namoro. Quando passa da modalidade ficante, né? Ficante sério, ficante, né, plus, sei lá. E vai pro, né, namoro, né? Assim, aquela coisa de... Então, aí você começa a ver uma, outra. Então, acho que enquanto ficante... tímida ainda, né? Um pouco tímida ainda, acho que... Mas é muito curioso esse jeito de funcionar, né, do adolescente. Esse jeito de se relacionar, né? Não sei se é a geração Z que está se relacionando assim. Eu não entendo muito disso ainda, né? Eu estou tentando entender também. Assim como você que está em casa, agora 9:02. Tem mais? Vamos lá, pode colocar pra gente, produção. A gente está falando aqui sobre relacionamentos, né? Olha lá, a Beatriz do Centro. Ele me chama de contatinho. Ah, Beatriz, poxa vida. Ele me chama de contatinho e eu odeio. É só uma brincadeira da nova geração?
ou é um sinal claro de que ele não me leva a sério? São vários... não sei como é que fala isso, o que é? Nomenclatura, na verdade, rótulos. É contatinho, né, assim, crush, é ficante, igual você falou, ficante prêmio, ficante master. Gente, eu não sabia que tinha esse prêmio master. Descobri recentemente. Simples, plus, enfim, né? Então, a Beatriz, né, tá dizendo que, tá perguntando, então eu passo para você, Isabela, por gentileza, para responder a Beatriz sobre essa questão aí do contatinho. Pô, é natural ela não gostar, porque de repente ela não está se vendo como um contatinho, porque ela tem um compromisso com aquela relação. Sem dúvidas. E vou começar dando uma resposta clássica de psicólogo, que é falar que depende, né? Que ela pergunta se é um sinal claro, né, de que ele não tá levando ela a sério ou se é só uma brincadeira. E eu falo que depende porque, né, olhando só para a pergunta, fica muito difícil a gente dar uma resposta, né? Acho que seria muito errôneo da minha parte falar assim, nossa, com certeza ele não tá te levando a sério, e, né, talvez aí ela levar isso e poder estragar um relacionamento. Claro. Mas a chave, né, quando a gente tá em um relacionamento e a gente tá aí confuso, em dúvida do que papel que eu ocupo, né, que papel que essa pessoa tá ocupando na minha vida, é a comunicação, né, é levar isso pro seu parceiro. Então, pergunto, né, jogo uma pergunta de volta pra Beatriz, se ela já levou isso pro parceiro dela, já falou que ela se incomoda, já tentou entender, né, em que ponto que tá esse relacionamento para ele, porque só quando eles tiverem um diálogo sobre isso e os dois conseguirem estarem, né, alinhados e alinharem as expectativas de ambos dentro do relacionamento, que vai ficar melhor, né, vai ficar mais fácil de entender se ele tá trazendo isso só como uma forma de brincadeira, né, só aí o linguajar, né, do dia a dia, do cotidiano que eles estão inseridos, ou se na verdade ele realmente está enxergando ela como só mais um contatinho e ele tá ali se relacionando com ela e com outras meninas também ao mesmo tempo. Nossa, gente, e você vê, né, é algo bem delicado, né? Porque se ela não gosta, isso já vai despertar outro tipo de sentimento, né? Vem uma tristeza, vem uma ansiedade. Então é importante a comunicação, né? A comunicação com o casal, entre o casal. E precisa ter comunicação, sim, por mais que às vezes doa, você não queira falar, mas é importante falar para ajustar as coisas. Vamos lá, 9:06, mais uma perguntinha, vamos ver quem é que está com a gente nessa manhã de terça-feira. A Sofia do Castelo. Oi, Sofia, tudo bem? Olha só, depois de vários quase namoros que não deram certo, minha autoestima ficou no chão. Como recuperar a confiança em mim mesma para tentar de novo? A gente direciona para você, Solange. Essa coisa do quase, né, Sofia, tua pergunta é muito legal. Essa coisa do quase é bem interessante, né? Porque assim, o quase namoro, como é que é estranho, né? É um pouco difícil da gente entender, né? Entender o quase namoro, porque o que está por trás de uma relação quando ela começa? Ela pode até começar com todas essas modalidades que a gente brincou, né? Do ficante, do conversante. Tem o conversante também, conversante, né? Só conversa, conversante, né? Só conversa, né? Eu acho muito legal essa coisa do conversante. Muito bom. Você se curte ali, curte as minhas coisas, mas a gente não se vê. É só uma conversa. Muito legal. Então, passou por todas essas modalidades, então você já viveu ali, você começa a conhecer essa pessoa, entender um pouco como ela funciona, né? Assim, então, o que está por trás desse quase namoro, né? Assim, o que está faltando para tornar essa relação um pouco diferente? Primeiro, é muito importante, Sofia, você estar ali bem com você mesmo. A sua autoestima é a coisa mais importante, principalmente por ser mulher. Eu sou feminista, mas eu defendo muitas mulheres. Eu acho que as mulheres lutaram tanto para estar nesse papel hoje, nessa posição, né, que a gente está perante o homem. Quanta coisa que a gente teve que superar aí para se colocar nesse lugar. Então, a autoestima da mulher é uma das coisas que eu mais prezo e acho que no relacionamento, seja ele qual for, então é importante que você goste de você primeiro, que você se valorize. Então, agora, esse quase namoro, ele tem que entender um pouco o que está por trás, né? Assim, então, essa coisa da comunicação, que a Rúbia falou e a Isabela também, mesmo que se vocês não consigam conversar tanto, mas assim, acho que acordar algumas coisas, né? Assim, você quer ou não continuar uma relação.
Porque manter uma relação de quase namoro por muito tempo, a relação vai se tornar tóxica em um momento. Porque começam as cobranças, você começa a cobrar coisa, mas você eu sou namorado ou não sou? A gente se posiciona ou não se posiciona? Então, o quase namoro, ele gera um pouco dessa toxicidade, eu acho, sabe? Então, é um cuidado especial que a gente tem que ter com isso também. Estender isso não é legal. Então, ou parte para uma oficialização do namoro, enfim, ou é importante que cada um busque o seu caminho e cuide disso, né? Entender um pouco a expectativa também, né? Trabalhar com expectativas é muito importante. Qual é a minha expectativa e qual é a do outro? Pelo menos esse entendimento tem que ter, senão a coisa começa a se estender e tem muito adolescente que não quer, né? Não quer crescer, né? Então, eu prefiro ficar aqui na minha posição mesmo, vamos mantendo assim, tá bom, mas e o outro, né? A empatia é muito importante que role. Nossa, gente, que delícia esse bate-papo, né? Conversar sobre temas atuais, a gente vai entendendo a forma de se relacionar, né, dos nossos adolescentes e essas nomenclaturas novas aí que estão surgindo. É importante a gente entender, sim. De repente você para e fala assim, mas não faz parte de mim isso, não vivo isso, mas o seu filho vive, a sua filha vive, você precisa entender, porque você entendendo, você vai captar os sinais e você vai poder ajudar, né? E ter uma comunicação assertiva também. Já pensou se o filho e a filha chega para conversar, vai falar, eu sou conversante, ou então eu sou ficante premium. Você fala, mas o que é isso, menino? Da onde você veio com essa conversa? Então você precisa, assim, entrar um pouquinho nesse mundo para que você possa ter uma comunicação assertiva dentro de casa com o seu filho, sua filha, enfim, né? Com o adolescente que está no seu vínculo familiar, combinado? 9h10, bom, tá chegando ao fim, passou muito rápido. Eu queria ficar muito mais conversando aqui, nosso bate-papo tá tão gostoso, mas a gente precisa entregar, então agradeço imensamente a presença. Solange, muito obrigada pela sua participação, eu fiquei muito feliz de você ter vindo e ter compartilhado, né, conosco algumas situações que faz a gente parar, pensar, analisar. E com certeza é aquela sementinha lançada. Gratidão, viu? Muito obrigada pela participação também. Queria deixar, né, na verdade, uma fala que eu acho bem importante, quando você falou do autocuidado, né? Acho que qualquer relação ela tem que estar embasada no autocuidado. Eu tenho que gostar de mim primeiro para poder me relacionar com uma outra pessoa. Pode ser que eu queira ser uma pessoa mais solitária, pode ser que eu busque mesmo uma solitude. A gente vê realmente em muitos relacionamentos pessoas buscando mais a solitude, desde que esteja bem para você, ok, né? Então, e esse entendimento também de como funcionam hoje os adolescentes, que você colocou, é muito importante. Conhecer essa galera, entender um pouco mais. Então, eu desejo que as relações, né, assim, se você está se relacionando ou não, procure sempre pensar em você primeiro, goste de você primeiro, vai estar bem nessa relação, né, e nas próximas e nas futuras, enfim. E deixa que a gente vai dando conta aqui, né, desse entendimento, né, assim, pelo menos a gente tenta, né, Ana Isabela, esse entendimento, né, de tantas nomenclaturas e tal, mas o importante é ser feliz, o importante é estar bem com você mesmo e estar bem com essa pessoa. Muito obrigada pela Maravilhosa, maravilhosa, a gente que agradece, agradecemos a Solange Araújo e agora a gente agradece também a participação da Isabela Caos. Isa, muito obrigada por estar com a gente, muito obrigada pela fala, né, pelo conteúdo que você trouxe aqui para o programa, acredito que é de grande valia. Gratidão. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer fazer parte aqui do programa e poder contribuir um pouquinho com esse assunto, né, que aí participa da vida de todo mundo, né, em algum momento, como você disse, né, sejam os adolescentes que estão passando por isso, sejam os pais dos adolescentes, então é um tema que acaba atravessando todo mundo. Maravilha! Então hoje nós falamos sobre os novos códigos das relações afetivas e como a clareza emocional, a comunicação e o autoconhecimento são fundamentais para não se perder no meio de tantos estágios e indefinições. Se você está passando aí por uma relação, pense o que você é hoje, o que você quer ser daqui para frente. O mais importante, talvez, não seja o nome da relação, mas o quanto ela é leve, recíproca e faz bem para os dois. E agora, nós temos uma fala, né, especial aqui no programa da Solange. Então, Solange, com você, fica à vontade.
Rubem, eu queria, na verdade, eu sou adepta das artes, né? Acho que a poesia, ela entra muito nos meus atendimentos e ela entra muito na vida, né? Então, assim, um pouco antes de vir para cá, eu encontrei uma crônica muito linda que acho que é legal, gostaria de ler, né? Para a gente entender um pouco essa procura do amor. Quem escreveu foi uma cronista, né? Uma colunista do jornal da Veja, foi publicada em 2022, na revista Veja do Rio de Janeiro. Chama-se Procura-se um Amor. Vou ler para vocês. Peraí, deixa eu botar aqui para aumentar. Vamos lá, né? Ao vivo. Procura-se um amor. Não precisa ser perfeito, não precisa ser para sempre, não precisa ser o maior de todos, desde que seja imenso. Aceito desafios de várias espécies, menos a indiferença. Já vi no filme, na novela, no romance e até na vida real, se bem que já faz um tempo. Sei que já fui muito mais frequente, ou porque antes a gente era diferente, ou porque o mundo era outro. Mas ouvi dizer que existe ainda. É raro, eu sei. Apesar disso, procuro. Pode ser louro, morena, bonito, feia, médio, esquisita, muito magro, meio bronco. Pode ter cabelo liso, cacheado, não importa. Se ele tiver alguma coisa de John Malkovich, misturada com Manuel de Barros ou Angelina Jolie, né, para os homens, enfim, seria ótimo. Mas não chega a ser uma exigência. De preferência que ligue todos os dias, sempre morrendo de saudade. Seria lindo se ele me desse rosas vermelhas, mas também não precisa. Exijo apenas que ele me beije arrebatadoramente. Tá difícil essa palavra. De forma arrebatada. Uhum. Desde que a gente se encontre, que ele fique pelo menos um pouco triste toda vez que a gente brigue, que ele fique bambo às vezes, quase morto de desejo. Não vou sugerir aqui a possibilidade dele exagerar um pouco, se for preciso, para me deixar mais contente. Apesar de saber que essa é uma solução possível. Procuro um amor de verdade, mesmo que ele minta muito raramente. Estou plenamente consciente de que não é fácil, que dá trabalho, medo, insegurança, dúvida, dívida, traz cobrança, problema, sofrimento. Ainda assim, estou preparada para arriscar, chorar, me descabelar, me virar, rebolar, se valer a pena. Prometo estudar sociologia, se for o caso, para tentar entender se antigamente os homens eram mais atirados ou se as mulheres é que eram mais simples. Se chegar a uma conclusão não muito satisfatória, prometo ainda dar a volta por cima. Já vou dar uma única dica. Homens, atenção, mulheres gostam de ser seduzidas. Apesar de pesquisas, observações, entrevistas ou que se jogar necessário, procurarei compreender os motivos que levam o sexo masculino a priorizar o trabalho e o sexo feminino a dar tanta importância ao amor. Será que essa é a maior dificuldade de todas? Levarei em considerações fatores biológicos, históricos, hereditários, atípicos. Juro que para me inspirar vou ler muita poesia. Me comprometa a ser doce, louca, carinhosa e compreensiva na medida do possível. Garanto aprender culinária se for imprescindível. Faço qualquer negócio. Só não quero me jogar e depois ouvir porque não sei lá, enfim. Aceito tudo, a não ser desculpas esfarrapadas. Faço questão de um mínimo de certeza, o suficiente para viver alguns dias felizes e algumas noites muito quentes. Não abro mão de uns poucos detalhes. Segredo no ouvido, muita libido e pelo menos um olhar apaixonado por semana. O ideal é que o começo seja explosivo e o final, se houver final, seja por alguma razão inevitável. Se não for o ideal, não faz mal. Tudo tem os seus defeitos. Não é difícil me encontrar. Tenho uns 20 e tantos anos, tenho lá os meus encantos, me chamo Suzana, Marina, Tatiana, Isabela, Ana Cecília, Solange, Isabela, Rúbia, Beatriz, Daniela, Sabrina, Poliana, estou espalhada pelo mundo inteiro. Uau. Adriana Falcão, Crônica, Procura-se um Amor. E assim a gente encerra o nosso Estúdio Câmara de hoje. Obrigada, Sol. Valeu. Olha só, né, gente? Que maravilha. Obrigada a você aí do outro lado. Amanhã é feriado, dia 9 de julho, mas te convido para acompanhar o Estúdio Câmara e toda a programação da TV Câmara Campinas. Amanhã, Estúdio Câmara, a gente vai falar sobre frio, a baixa temperatura impede você de se exercitar. No Estúdio Câmara, a gente fala sobre motivação, saúde, como manter a rotina de atividades físicas
mesmo nos dias mais gelados, né? E olha, com essa crônica e com a fala, né, dessas mulheres especiais que nós trouxemos hoje no programa, a gente encerra o Estúdio Câmara desejando a você uma ótima terça-feira. Continue ligadinhos, nós temos Câmara Notícia trazendo informações do Legislativo Campineiro e também de toda a nossa metrópole. E a programação da TV Câmara Campinas está magnífica, feita com muito carinho por uma equipe nota 10, especialmente para você. Beijo grande, obrigada pela sua participação, pela sua audiência, mais uma vez gratidão vocês, obrigada, meninas, gente. Adorei o programa de hoje. Valeu. Fiquem com Deus, curta a sua terça-feira, se cuide e até amanhã.